Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46, diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Deixe sentar. O cego de Jericó, né? Ou melhor dizendo, o famoso cego de Jericó. Um episódio que se transformou em lições, várias lições para as nossas vidas. Interessante que diz que a multidão seguia Jesus e Bartimeu, cego, estava junto ao caminho fazendo o quê? Mendigando. Mas entrou Jesus na vida deste homem. Amém? Agora ele não mendigava mais. Amém? Com certeza não mendigava mais. Ah, mas eu não tenho uma profissão. Não interessa, entrou Jesus na vida. Não vai mendigar mais. Amém, querido? Você crê assim? Esse aqui não foi mais um mendigo. Porque quando Jesus lhe abriu os olhos, ele ia dar o jeito dele e com a graça de Deus, ele iria prosperar, não tem jeito. Prosperidade não é enriquecer, não é isso, né? Não temos esse erro de visão que tem por aí, não. Ele iria prosperar, ele ia ter o seu pão de cada dia, ele não ia precisar ficar mendigando, ele não ia precisar ficar dependendo de nada de ninguém, porque agora Deus entrou na vida dele. Deus entrou na sua vida? Mudou alguma coisa? Tem diferença o seu antes e depois de Cristo? Tem mesmo? Se não tem, está tudo errado. Ou o Jesus que você conhece não é realmente o Jesus da Bíblia, ou o seu ser cristão não é um ser cristão real. Mas se realmente Jesus entrou na sua vida, o Jesus verdadeiro, e você se tornou um cristão, é claro que você hoje vai olhar para a sua vida e você vai ver ela completamente diferente. Você vai caminhar, irmão, e você vai chegar um dia e você vai olhar que nem eu. Eu vou olhar e de vez em quando eu olho e digo assim: não é possível, quem diria? Quem diria que a minha vida seria o que é hoje? Nunca passou pela minha cabeça fazer nada, absolutamente nada do que hoje eu faço. Nunca passou pela minha cabeça. Mas é assim, quando entra Jesus na nossa vida, nós morremos completamente e renascemos. Com este novo nascimento, tudo pode acontecer. Seguindo o caminho de Bartimeu, ele diz no verso 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tendo misericórdia de mim. O que eu acho interessante nesse texto é que, ouvindo, a Bíblia diz, né, em Romanos 10:17, que a fé vem. Ele ouviu alguma coisa, ele ouviu de Jesus. Agora ele vê a multidão, que barulho é esse nessa estrada? Todo dia eu escuto passos, peço esmola, mas dessa vez eu estou escutando uma grande multidão. Ele estendeu a mão, primeiro que passou, ele segurou na roupa. O que está acontecendo aí? É Jesus de Nazaré, está passando. Ah, eu já ouvi falar dele. Jesus, aí começou, ele gritou tanto que ele incomodava as pessoas. Você conheceu Jesus?
Às vezes você grita tanto que incomoda as pessoas, não é? Mas você só fala de Jesus? O teu assunto é só Jesus? Esse homem também, ele já tinha ouvido falar de Jesus, não sei como. Talvez alguém tenha passado por ele e diz assim: ei, Bartimeu, olha, se você pudesse entrar na cidade e encontrar Jesus, ele já abriu os olhos de várias pessoas, já ressuscitou vários mortos, teve gente tocando nas vestes dele e ficou curada. Bartimeu, se tu pudesse chegar lá naquela cidade e achar Jesus, mas só que agora Jesus foi até ele. Ele não podia ir lá, então Jesus veio, deu uma passadinha, vamos pegar aquela estrada ali. Amém, querido? Porque quando alguém tem fé, e esse homem tinha, e como tinha, quando alguém tem fé, não é ele que vai a Deus, é Deus que vem até ele. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus com a tua fé, e ele se achegará a vós. Porque nós não temos condições de ir até Deus. A Bíblia diz que ele habita em luz inacessível, não se pode ter acesso, mas ele é que se manifesta a nós. E ele está dizendo: tem misericórdia de mim. Ele conheceu Jesus, e ele sabia que Jesus podia mudar a história da vida dele. Você sabe que Jesus pode mudar a história da sua vida? Você quer que ele mude? Então hoje, ainda que em silêncio, você tem que gritar, que nem Bartimeu, porque ele aqui gritou literalmente, mas nós podemos gritar na intimidade do nosso quarto e ver mudança. Amém? O grito dele foi audível, e o nosso também será aos ouvidos de Deus, porque não temos que gritar para os homens, basta gritar para Deus. É Ele que é o socorro bem presente na hora da angústia, é Ele que é o socorro bem presente na hora da tribulação. E ele diz assim no verso 48, muitos ninguém ajuda, né? Mas repreender, todo mundo quer repreender, né? Muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, já falamos, né? Ele tinha uma fé, e quem tem fé não volta atrás. E fé vem por conhecimento. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, claro, senão, quem está passando aí, Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré? Tá bem. É um tal Jesus? Não, ele sabia que esse Jesus, e ele depois vai dizer: Jesus o quê? Filho de Davi. Isso revela conhecimento profundo para aquele homem que está ali mendigando na beira da estrada. Não é apenas quem está passando aí, Jesus de Nazaré. Não, quem está passando Jesus de Nazaré, o filho de Davi. É diferente. Então ele tinha conhecimento, o clamor dele foi embasado em conhecimento. E aqui ele diz: muitos repreendiam, mas ele não se detém. Outras versões do Evangelho vai dizer que ele gritava cada vez mais alto. As pessoas: cala a boca aí, você está importunando o mestre. Ele não está nem dando ouvidos. Meu irmão, se você quer chegar até Jesus, não dê ouvidos para os outros. Clama, grita, ele vai te ouvir. Você precisa ter a sua história mudada todo dia. Cuidado com o comodismo. Deixa eu repetir para você não esquecer. Cuidado com o comodismo. Às vezes parece que está tudo bem, está tudo mal. Você tem que gritar para Jesus mudar tudo, transformar. Existem empregos que são uma verdadeira desgraça. A pessoa se acomoda num salário bom, com tudo que tem direito, e morre ali que nem um miserável rico. Cuidado com os bens dessa terra, porque eles não traduzem uma vida diante de Deus, não. Vida diante de Deus é quando você abre a boca e os céus vêm abaixo, aí é Deus. Quando você impõe as mãos e Deus opera, aí é Deus. Ser rico não quer dizer nada. Ter dinheiro, carro, isso aí não quer dizer nada. Vida com Deus não se traduz nos bens materiais. Vida com Deus é uma testificação pessoal do Espírito Santo. E ele
está caminhando, e ele diz assim, ainda nesse verso 48, tem misericórdia de mim, gritando, uns repreendem, está escrito inclusive aqui, repreendiam para que se calassem, mas já vimos que ele tinha fé. Quem tem fé não volta atrás, porque fé é conhecimento fundamentado. Se você tem fé, você não volta atrás, não adianta, meu irmão. Quem tem fé não volta atrás. Quem encontrou o caminho verdadeiro, quem conhece o Jesus verdadeiro da Bíblia, não volta atrás. Pode se levantar pai, mãe, mulher, filho, pode se levantar o exército, as armas, os traficantes, os vagabundos. Quem tem fé não volta atrás, desafia o diabo e fica de pé. Aleluia. Quem tem fé é irredutível. Quem conheceu Jesus Cristo, meu irmão, não tem passo para trás, não tem olhar para trás. É que nem Paulo, prossigo rumo ao alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você tem fé, você é indestrutível. Deus diz assim para você, eu vou te tirar da terra quando você completar tantos anos. Acabou, dali para frente desafia tudo que vier, porque o Senhor é Deus. E ele diz no verso 48 ainda, que não houve nenhuma ajuda para aquele homem. Que importa? Quem precisa de ajuda quando o amigo se chama Jesus? Quem precisa de apoio? Quem precisa de apoio é criança, que precisa ser pegado pela mão para ser conduzido, ou paralítico, ou deficiente. Mas quem anda com Cristo não tem falta de nada. Tínhamos falta quando éramos do mundo, mas hoje em Cristo Jesus, sendo nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não precisamos de ajuda. Aquele homem não precisou. Jesus, tem misericórdia de mim. Cala a boca. Ô chato. Ô carinha chato. E quanto mais manda o camarada calar a boca, mais ele grita. Mas é chato mesmo, né? É isso aí. Quem sabe quem é Deus, meu irmão, não volta atrás. Ajudar não tem ajuda. Mas também, quem precisa de ajuda? Jesus Cristo disse, eu edifico a minha igreja. Acabou. A igreja foi edificada em quem? Não foi em Pedro, que nem dizem os prostituídos romanos, não. Tá? Não foi em Pedro, não. A declaração de Pedro foi, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse, eu vou edificar minha igreja sobre isso. A igreja de Jesus Cristo foi edificada sobre Ele próprio. Ele é o fundamento da igreja. Ele é a pedra angular de esquina. Não é que nem os prostituídos romanos falam, não. Pedro não é edificação de nada. Edificação é Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele está dizendo, já no 48, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo mundo repreendendo, ajuda nenhuma. Mas a igreja tem uma promessa, as portas do inferno, essa é a ajuda que nós temos. Existe um cidadão nesse mundo chamado Espírito Santo. Jesus falou assim, ó, o mundo não pode receber ele, mas vocês vão receber, porque ele estará em vós. Ele é toda a ajuda que nós precisamos. Toda ajuda que nós precisamos vem do Espírito Santo, que descortina os nossos olhos para compreendermos as maravilhas da lei, da palavra, da Bíblia. E aí nós vamos caminhar, porque lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. No verso 49 ele diz assim, Jesus, parando, disse que o chamassem.
chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Jesus ouviu o clamor dele. Por que não vai ouvir o meu e o seu? Se nós tivermos o mesmo coração quebrantado e contrito, você vê que ele diz assim: Jesus, olha aí, eu te ponho na parede, vem cá me curar. Não, Jesus, tem misericórdia de mim. Isso revela um coração quebrantado e contrito, isso revela humildade. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Ele alcançou. Tem misericórdia. Quem clama por misericórdia é quem? É quem sabe que não tem direito de nada. Então ele clamou: tem misericórdia. Eu não tenho direito de nada. Sou pó e cinza, sou um miserável mendigando na beira dessa estrada. Mas só que os ruídos que têm chegado ao meu ouvido me diz que a minha história pode mudar. Tem misericórdia de mim, muda a minha história. Você quer que a sua história mude? Você não quer ser um crente velho no banco, em que as pessoas dizem: ah, aquele irmão lá, aquela irmã tem 30 anos de igreja. Aí outros vão perguntar assim: e que Deus já pôde usar a vida dela para quem? Deus já contou com a vida daquele irmão para quem? Não, mas ele tem 50 anos de igreja. Tá, mas o que o Espírito Santo conta com ele nessa terra bendita? Clama para Deus mudar a tua história, irmão. Clama. Chora lágrimas de sangue dentro do teu quarto. Soa gotas de sangue. Mas Deus tem que mudar a nossa história. Não adianta ser um crente velhinho no banco, para depois bater no peito e dizer: ah, eu tenho 30 anos de igreja. E eu pergunto na maior cara de pau: Deus tem usado a tua vida para quê? Porque Paulo diz assim: quando partirmos para a eternidade, os nossos anos de crente nos acompanharão. É isso que Paulo diz? Não, as nossas obras nos acompanharão. Em 2 anos você pode ter feito no reino de Deus mais do que muita gente com 20 anos dentro da igreja. E são essas obras que vão nos acompanhar. Não são os anos de crente. E aqui ele diz, no verso 49, parando, disse que o chamassem, chamaram o cego: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. E logo, lançando de si o quê? A capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Irmãos, aqui tem uma lição grande demais. O que é essa capa? O homem é um cego, abandonado na estrada. Tinha sol nessa estrada? Tinha. O que ele usava para se proteger do sol? A capa. Tinha chuva nessa estrada? Tinha. O que ele usava para se proteger da chuva? A capa. Tinha vento nessa estrada? Tinha. O que ele usava para se proteger da tempestade de areia, da poeira? A capa. A capa era tudo que ele tinha. Era a bagagem dele, era a mudança dele. Tudo que aquele homem tinha era a capa. Mas no coração dele tinha um objetivo, um propósito. Quando Jesus diz assim: vem à minha presença, ele entende que o objetivo, o propósito dele vai ser alcançado. O precioso que ele tinha, a bagagem que ele tinha, que era a capa, ele lança fora e diz: não vou mais precisar dela. Aleluia. Você quer Jesus? Joga fora a tua capa. Joga fora as tuas bagagens. Não dá para ir a Cristo com as mesmas roupagens do passado. Não dá, meu irmão. Você não vai achar Jesus nas tradições que os teus pais te ensinaram. Você só vai achar Jesus numa visão revolucionária, em que você se desvencilhe daquilo que você tanto se apoiou. Você se apoiou em muitas coisas. Essa nossa sociedade é um horror de tradição e conceitos vazios, fúteis, baratos, sem sentido. Quando houve aquele
fato terrível lá nos Estados Unidos, aquele atentado de 11 de setembro, foram entrevistar quem? A filha de um pastor, conhecido mundialmente. Foram entrevistá-la com um ar de zombaria. Por que Deus teria deixado que aquela catástrofe acontecesse? Aí ela dizia assim, nós pedimos para Deus sair das nossas vidas? Apareceu um fulaninho aí da educação, proibiu as orações dentro das escolas e nós concordamos com ele. Nos calamos e nos omitimos, agora queremos culpar Deus, o Deus que nós rejeitamos. Tradições estão matando. Vamos orar? Não, não pode orar aqui. Vamos isso? Não pode aqui. Vamos aquilo outro? Não, por quê? Porque o costume, porque a tradição, essas bagagens todas, irmão, pisa em cima disso, arranca isso de sobre as tuas costas, joga no chão, taca fogo, pega a cinza, espalha aos 4 cantos. Você não precisa de tradição, você precisa de renovação, você precisa de restauração, você precisa de ser uma nova criatura. E ele está dizendo, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Uma capa que representava tudo mais precioso que aquele homem tinha. Mas qual era a visão dele? Eu não vou mais precisar dessa capa. Se Jesus me chamou à sua presença, Ele sabe por que eu estou aqui clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se Ele está dizendo, vem aqui, tragam Ele aqui, é porque Ele vai atender a minha petição. Amém, irmão? Quando você clama, você tem confiança de que Deus vai atender a sua petição? Se você tem confiança, nada vai ficar por fazer, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova dos fatos que não se veem. Ele tinha fé, ele largou a capa, não vou mais ser um cego, não vou mais ser um mendigo, não vou mais ser um necessitado, vou poder andar tranquilamente pelas ruas, porque Jesus me chamou à sua presença, alguma coisa vai mudar, eu tenho certeza. Largou a capa, tudo que ele tinha. E quantas pessoas se pegam a coisas que valem muito menos que uma capa? Porque aquela capa tinha um porquê, tinha um objetivo, tinha valor. Quantas pessoas se pegam as coisas materiais que não têm nenhum valor, nenhum sentido, e estão deixando de receber a bênção de Deus? Quantas e quantas e quantas? Aí ele diz assim, no verso 51, Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Que queres que eu te faça? Aquele homem tinha uma necessidade que ele julgou ser a principal. Qual era? Voltar a ver. Essa era a necessidade principal daquele homem. Claro, para ele sair daquela mendigância, o que ele enxergou como necessidade principal naquele momento, foi o que ele pediu, e ele tinha fé, e foi o que ele recebeu, e Jesus atentou para o clamor dele, e Jesus está vendo o quê? Que simplesmente ia curá-lo, esse era um milagre natural. Irmão, você hoje não precisa dizer, Senhor, dá-me vistas, que você está enxergando, mas será que se Jesus dissesse assim, vem cá à minha presença, vem no meu gabinete, eu vou te conceder uma petição. Aquele homem teve uma petição que ele julgou ser a principal. Eu te pergunto, qual é a tua petição principal? Se o Deus vivo que nós servimos, e bem sabemos que é vivo, nós somos o único povo que tem um Deus vivo, o Deus da Bíblia. Se Ele nos chamasse hoje à sua presença e dissesse assim, pede-me o que tu queres,
Qual a tua necessidade principal hoje? O que nós diríamos para esse Deus tão tremendo? Depois Jesus vai dizer assim: vai, a tua fé te salvou. E logo seguiu Jesus. Você vê que Jesus vincula o milagre à fé dele. E fé significa conhecimento. Se Jesus perguntando hoje: que tu queres que eu te faça? Irmão, sabe o que isso aqui me chama a atenção? Isso me chama a atenção de que, se Jesus já tinha passado por ele, mas ele insistiu com fé, num mover natural, vamos assim dizer, que ele queria voltar a ver. Nós hoje, se nós colocarmos diante de Deus também a nossa necessidade, e clamarmos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, será que Jesus que ouviu aquele homem não vai nos ouvir? Com certeza vai, sabemos que ele vai ouvir. Agora, se aquele homem pediu algo natural e Jesus com prazer se compadeceu, parou e disse: o que queres que eu te faça? Se nós hoje colocarmos uma petição com muito mais valor do que aquele homem diante de Deus, o que Deus não fará com a gente? Eu te pergunto, existe algo que Deus possa fazer maior com as nossas vidas do que abrir as vistas de alguém? Existe. Hoje você não está cego, então você já não pediria para ver. O que você pediria nessa noite? Imagina se você nessa noite pedisse assim: Senhor Jesus, eu quero ser um pregador para levar o evangelho aos 4 cantos da terra. Senhor Jesus, eu quero ser um homem cheio da unção, me mostra uma estrada que eu possa entrar, pagar o preço, pisar espinhos, pisar as pedras, mas que no final dessa estrada eu seja cheio, templo do teu Espírito Santo, e que a minha sombra manifeste a tua glória. Aleluia. Será que Jesus ia dizer não? Eu fico pensando, se aquele homem com uma petição natural, aquele homem não disse assim: Senhor, eu sou cego, mas mesmo cego eu posso orar pelos enfermos e eles ficarem curados. Mas ele não pediu isso. Ele teve uma visão mais natural, de uma necessidade emergente. Qual é a nossa necessidade emergente? Ou seja, qual é a necessidade emergente da igreja? Ganhar almas. Se Jesus concedeu a petição natural, por que Ele não vai te conceder um ministério, meu irmão? Você tem um ministério em mente para pedir a Deus nessa noite? Se você tem, é porque o Espírito Santo já está trabalhando. Ele está te mostrando que aquela petição natural pode ser suplantada hoje pela tua petição espiritual. Joga de si a capa. Que capa? A capa da dúvida. A capa da incredulidade, a capa do eu não posso, a capa de que vão dizer de mim, que digam, que se explodam. Eu tenho que ver a glória de Deus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu quero ver a tua glória. Aleluia. E não vou parar de gritar enquanto não ver, porque ele atendeu aquele cego, ele vai me atender também. Eu creio. Da mesma maneira que aquele cego creu, eu creio. Ele tinha uma necessidade, e a minha e a sua qual é? Como igreja, Senhor, dá-nos almas. Essa é a nossa necessidade. A igreja está no mundo apenas para quê? Para desfazer as obras do diabo, para arrancar vidas do inferno e colocar na glória de Deus. Essa é a petição que a igreja tem que ter. Só tem essa. Por quê? Porque essa é a principal. Jesus disse que uma alma, se a alma vale mais que o mundo todo, essa é a maior petição que temos a fazer. Uma coisa que me chama a atenção aqui, primeiro ponto, Jesus parou. Jesus está lá nos afazeres dele, mas quando a tua oração sai, ele para. E outra coisa, ele disse: que queres que te faça? Irmãos, nós precisamos ouvir muito da palavra de Deus, precisamos ler, precisamos ouvir a mesma pregação 500 vezes,
precisamos ir para os livros, precisamos ir para a oração, nós precisamos nos encher da palavra e do Espírito, sabe para quê? Para que o nosso psicológico caia as capas dele, porque o nosso psicológico nos matou durante muito tempo. A igreja era apenas um lugar onde as pessoas costumavam ir, e hoje ainda é, para que Deus lhes dê um empreguinho. Deus lhe supra as necessidades do dia a dia, ou seja, que nem aquele homem. Eu tenho uma necessidade de ver, tá? Mas hoje eu tenho uma necessidade, qual é? De ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Essa é a necessidade. Pelo menos aquele homem teve essa chance, porque a Bíblia diz que ele seguiu Jesus, né? E ia pelo caminho, viu e seguiu Jesus pelo caminho. Então, quem sabe esse homem, além desse milagre natural, da situação natural que o envolvia, quem sabe não tenha se transformado num grande pregador do Evangelho? Quem sabe não tenha sido um ganhador de almas? Quem sabe esse homem depois por onde passava, a Bíblia não acompanha a vida dele, mas por onde ele passava, as obras do diabo, de Satanás não eram desfeitas. Quem sabe ele não libertou muitas vidas? Quem sabe ele realmente não levou Cristo a muitas nações? Porque não existem só aqueles mártires que a Bíblia fala, não. Existem muitos mártires anônimos, que nós só vamos ver lá quando chegar no céu e dizer assim: ué, quanta gente usando a coroa de mártires.